Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 18. Eu vou fazer a leitura aqui na versão King James. Se puder colocar aí para mim, por favor. Todos que acharam, digam amém. O texto diz assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Mais uma vez, verso 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Feche os seus olhos rapidamente. Senhor, nós queremos te agradecer e glorificar o teu nome nessa noite. Nós bem sabemos, Senhor, o Senhor já tem se manifestado nesse lugar e o nosso coração se encontra alegre por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nesse ambiente. Agora, Senhor, a tua palavra, não a minha, a tua palavra há de ser ministrada neste lugar. O que eu te peço, Senhor, é que o nosso coração esteja receptivo, que não haja nenhuma resistência, que tudo aquilo que o teu Espírito tem para fazer nesse ambiente possa fazer, Senhor. Que estejamos totalmente entregues a Ti, ao que o Senhor tem para as nossas vidas, para que possamos ser nutridos e cumprirmos o Teu propósito com excelência. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Bom, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 3 da sua segunda carta aos Coríntios, ele faz a menção da importância daquilo que nós estamos desfrutando em Cristo. Todas as vezes que nós olhamos para os escritos de Paulo, Paulo vai ser um homem que vai sempre fazer uma menção acerca daquilo que a nação viveu na antiga aliança e agora o que está vivendo em Cristo. E Paulo, no capítulo de número 3, após fazer todo um relato acerca de como foi a experiência de Moisés quando estava diante do povo após uma descida do Monte Sinai, ele traz à nossa compreensão a importância daquilo que nós estamos vivendo. Então ele relata que aquilo que Moisés havia vivido naquele tempo e naquele momento era algo que o povo achou glorioso e suntuoso. Mas agora o que nós estamos vivendo em Cristo, a obra que Cristo está fazendo através do Espírito em nós, é algo ainda maior. E quando nós paramos para nos atentar sobre essa realidade, do que Cristo está fazendo em nós, para nos tornarmos um modelo, ou olhamos para Ele como um espelho e decidimos ser igual, uma das primeiras coisas que o nosso coração precisa se voltar é de todo o benefício que a Bíblia vai propor para nós ao servirmos ao Senhor. Por quê, queridos? O grande desafio para nós como igreja nesses dias é entendermos como nós iremos conduzir a nossa vida em nossa jornada cristã. E cada um escolhe e toma a sua decisão de acordo com as pretensões que existem no seu coração. Claro, muitos às vezes entram com a intenção e com o desejo errado, mas no meio do caminho recalculam a rota, corrigem os seus pensamentos e as suas ideias e decidem se posicionar da forma correta, de acordo com o que Deus acredita e investe em nós, para que possamos cumprir um ministério de sucesso e de excelência. Eu já falei isso aqui algumas outras vezes, mas não custa nada citar de novo. Quantos de nós não entramos por essas portas
porque tínhamos um interesse em algo. No mínimo, querido, quando nós entramos por essa porta, ou de qualquer uma outra igreja, ou em qualquer um ambiente onde o evangelho está sendo pregado, nós queremos nos beneficiar de alguma coisa de acordo com aquilo que Deus pode fazer. Uns vêm porque de fato existe uma sede no seu coração de conhecer o Senhor. Outros, assim como eu, vêm porque acredita que Deus pode melhorar a sua vida e mudar a sua situação. Essa é a verdade. Mas nós, como igreja nesse tempo, estamos indo para uma realidade onde nós não queremos apenas ser uma igreja onde viver o evangelho se torne o nosso hobby religioso. E esse é um problema que a igreja tem vivido. Esse é um problema que o homem tem enfrentado nesse tempo. Nós queremos usar da igreja como um hobby religioso. E um hobby religioso de que forma? Se as coisas estão dando errado, se as coisas estão difíceis, eu vou lá porque Deus vai abençoar a minha vida, sabe? Eu vou lá para viver talvez algo diferente com Deus. Eu vou porque domingo à noite eu não vejo as programações da televisão, a Netflix está chata, então eu vou lá. Outros têm uma outra linha de pensamento. Eu vou porque o meu ciclo de amigos é o ciclo de pessoas que eu conheço na igreja. E esse é um problema que nós temos enfrentado. E por que eu falo dessa realidade como um problema, querido? Porque todas as vezes que nós olhamos para a história da igreja e para aquilo que homens e mulheres que decidiram fazer a diferença, homens e mulheres que se tornaram discípulos autênticos de Cristo e decidiram, através da sua vida, gerar novos discípulos, essas pessoas, elas vão ter uma característica peculiar na sua essência. Elas foram pessoas fascinadas por Deus. Pessoas, sabe, que se aproximaram de Deus de uma forma tão intensa, a ponto de que as pessoas que andavam próximas delas até viam algumas características humanas, mas o que elas exalavam na sua essência era a realidade do Deus a qual elas serviam. Era a realidade do Cristo que havia manifestado o amor e agora, através das suas vidas transformadas, elas conseguem também transmitir esse amor. E se nós estamos trabalhando uma realidade de uma igreja que tem como base forte o discipulado, nós precisamos entender, querido, uma coisa que não tem para onde fugirmos. Muitas das vezes, os nossos discípulos, eles vão se tornar quem são por causa do nosso DNA. E aí vai um desafio para nós como igreja. Se você quer viver a realidade do discipulado, você precisa entender, querido. Você precisa entender de uma vez por todas que a forma que você se entrega e que você se empenha pode resultar no posicionamento daquelas pessoas que vão ser alcançadas através de você. Hoje pela manhã, lá em cima, na aula com os líderes, o pastor trouxe algo muito interessante para a gente. Se você é um modelo, se você é um líder, se você é o padrão, você precisa ser a referência. Então, se na sua célula, ou no seu hall de amigos, ou das pessoas que você está à frente, se lá tem alguém que ore, você como modelo e padrão, você precisa orar ainda mais. E nós estamos aqui, querido, e por que trazer uma palavra dentro dessa compreensão? Porque nós queremos extirpar essa ideia de que apenas o líder de célula, ele gera discípulos. Nós queremos viver uma realidade onde nós sejamos uma igreja onde todos geram discípulos, sabe? Nós queremos viver uma realidade onde o compromisso de ser o líder de uma célula está com alguém, mas todos se colocam em uma posição a ponto de dizer: essa célula está sendo liderada pelo Mauro, mas essa célula também é minha. É tomar posse daquilo que, sabe, o Senhor está confiando a cada um de nós. E por que precisamos ser fascinados por Deus? Porque a palavra fascínio, ela tem como significado aproximação exagerada.
E se tem algo que nós precisamos ter nesse tempo, se tem algo que precisamos fazer nesse tempo, para gerarmos discípulos de qualidades e com excelência, é sermos próximos de Deus. E em toda a Bíblia, querido, desde Gênesis até Apocalipse, Deus vai sempre se revelar, Deus vai sempre se mostrar para o homem, vai sempre demonstrar para o homem esse desejo de estar perto, de estar próximo. Em Isaías nós vamos ouvir e vamos reconhecer uma palavra que se tornou muito comum em nosso meio, que Ele é o Deus Emanuel. E eu digo em particular aqui na IBAC, o nome Emanuel se tornou muito peculiar. Tá vendo? Alguns sorrisos já começam a surgir quando nós falamos a palavra Emanuel. Gente, é Deus conosco. Não é o que vocês estão pensando aí, não. Eu sei, umas mentes flutuaram agora, mas essa é a realidade a respeito. Cara, se controla, não ri muito não, cara, senão você vai roubar a atenção. Mas o que nós precisamos entender nesse tempo é que Deus está nos chamando, e como diz o texto, olha o que o texto do apóstolo Paulo diz: mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto vai nos levar à compreensão de quanto mais nos aproximamos, mais semelhantes a Ele nos tornamos. E esse tem sido o tempo onde Deus tem nos despertado, querido. Porque estamos falando aqui muito centralizado a respeito do discipulado, do ano do discipulado e dos discípulos que nós estamos gerando. E eu tenho algo para te dizer que vai despertar o meu e o seu coração nessa noite. A forma que você vai se empenhar e vai se dedicar para o Senhor nesse tempo pode determinar o DNA dos seus discípulos e das pessoas que vão andar próxima de você. O quanto você se dedica, o quanto você se empenha, vai determinar o DNA das pessoas que estão andando contigo. Só que existe um grande problema no nosso meio, querido. Nós estávamos aqui cantando mais cedo e o momento do louvor para a igreja é algo muito importante. Mas se tem uma coisa que nós não podemos deixar dominar o nosso coração nesse momento, é a emoção. Sabe por quê, querido? Você já parou para pensar? Às vezes nós estamos aqui declarando que o céu se abre, mas você sabia que para todas as vezes que o céu se abriu, precisa ter alguém no ambiente disponível a assumir um compromisso de andar com Deus? Porque, imagine, irmãos, o céu se abrir nesse lugar, para qual objetivo? Para qual intuito? Deus vai apenas vir nesse lugar, manifestar a sua glória, e nós não somos impactados em nada? Não, Deus vai abrir os céus, vai se manifestar em lugares e em ambientes, para que pessoas contemplem a glória dele, saiba quem ele é, e a partir desse encontro, a partir desta manifestação, sejam impactados, comecem a ser transformados e se tornem pessoas fascinadas, envolvidas exageradamente com o Senhor. E se tem algo que vai nos fazer gerarmos discípulos saudáveis nesse tempo, é a forma em que nós nos envolvemos com Deus, querido. Sabe por quê? As pessoas, elas estão desejosas por Deus, elas não sabem como encontrar. E lembra-se, nós estamos refletindo essa realidade acerca de quem Deus é, como num espelho. Então, estipe do seu coração essa ideia que durante muito tempo foi pregada por aí. Eu não sei qual Bíblia as pessoas estavam lendo quando elas falavam assim: não olhe para mim não, olhe para o Senhor. Quantos aqui já ouviram esse? E alguns de nós até já usamos. Não, quer seguir alguém? Olhe para Jesus, mas não olhe para mim não. E aí a gente cria aquela compreensão, gente, e agora? Será que Jesus vai
vai vir aqui para ficar mais 3 anos e meio para todo mundo olhar. Não, irmãos, essa imagem de Cristo que as pessoas estão procurando, ela precisa ser refletida através de mim, de você. Só que é uma realidade, irmãos. Se fizermos da igreja, da nossa célula, sabe, dos nossos encontros com pessoas a respeito de algo espiritual, apenas o nosso hobby, irmão, vai dar ruim. Vai dar ruim, irmão. Sabe por quê, querido? Fazer de Deus um hobby, fazer do ambiente do sagrado apenas um hobby, vai te fazer andar, a ponto de se cansar e não viver a promessa. Sabe qual é o exemplo disso? Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós vamos ver Deus tirando com mão forte um povo do Egito. E aí, aquela perguntinha: aquele povo tinha uma promessa ou não? Tinha ou não, gente? Aquele povo tinha uma promessa para ser vivida. Deus desejou se manifestar e se apresentar para aquele povo, sim ou não? Mas por que todos aqueles que saíram do Egito, eles não conseguiram entrar na terra da promessa? Porque quando Deus desejou se apresentar para eles, eles não desejaram contemplar o Senhor. Eles tiveram medo de contemplar o Senhor. E sabe qual é o grande desafio do nosso tempo, querido? É que no nosso coração existe uma expectativa de contemplarmos a Deus. Mas o problema é que contemplar ao Senhor vai envolver algo que é muito importante para nós, que é toda a nossa vida. Você vai precisar se entregar por inteiro. Quando Deus dá uma ordem para Moisés, dizendo para Moisés: Moisés, eu vou me apresentar para o meu povo, mas eles precisam cumprir algo. Primeira coisa que Deus exigiu do povo é que eles se santificassem e se purificassem. Então, querido, não tem como se tornar alguém fascinado por Deus sem uma vida de santificação. Não tem como. Não tem como. Se queremos nos aproximar de Deus, precisamos levar uma vida de santificação. E talvez você esteja se perguntando aí: como é que eu já vou fazer para me apresentar diante de Deus Santo? Não, querido, é um processo. Para nós, para a igreja, foi deixada uma instrução de suma importância para darmos início nesse passo a passo. Todo o processo de santificação vai se iniciar através de uma entrega em oração. E oração de que forma? Não é vir para a jornada de oração nos 7 primeiros dias de cada mês, querido, e se contentar com aquilo. Não. Não foi essa a instrução que Jesus trouxe para cada um de nós. A instrução de Jesus para nós, para sermos bem-sucedidos, tanto naquilo que nós vivemos no secreto, quanto também publicamente, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busque ao teu Pai em secreto, porque publicamente Ele vai te honrar. Irmãos, o secreto é um dos melhores ambientes para nos tornarmos fascinados por Deus. É o ambiente mais apropriado para nos tornarmos pessoas fascinadas por Deus, querido. É o ambiente onde você vai conseguir contemplar ao Senhor com muito mais clareza. Sabe por quê, querido? No secreto, muitas das vezes as suas emoções não vão ser envolvidas, talvez por uma harmonia de um teclado ou pela harmonia de uma canção. Eu gosto muito de uma canção, se eu não me engano, acho que é do Ministério Zoe, que diz: quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, e aí? O que você vai querer? E aí a canção diz: eu só quero você. Porque o secreto, ele traz para nós essa realidade acerca de quem Deus é e do quanto a sua beleza nos encanta. Sabe por quê, querido? A ciência vai nos dizer que nós somos atraídos por aquilo que é belo. E porque quando contemplamos o Senhor, nos tornamos fascinados por Ele. Pelo mesmo sentido. Quando você, que hoje é casado ou está namorando, conheceu lá a sua digníssima, e você olhou para ela assim a primeira vez, se apaixonou,
E aí começou a chavecar, e aí começou a flertar, e aí depois, vou falar aqui dentro dos padrões corretos, depois você foi lá, enfrentou o chefe da casa, conseguiu a permissão. Irmãos, é uma realidade, você se tornou alguém fascinado. Seus amigos passaram a não te ver com tanta frequência mais. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Seus amigos passaram a não te ver com tanta frequência como te via. Os seus ideais passam a mudar em alguns aspectos. Você se torna alguém tão fascinado, irmãos, que o grande amor da sua vida, até você conhecer a sua namorada ou a sua esposa, era sua mãe. Tem gente, irmãos, e a Bíblia vai nos mostrar isso como um ciclo natural. Você vai se tornar alguém tão fascinado que, você vai meter o pé, você vai abandonar a tua mãe que trocou a tua fralda, te deu mamadeira. A sua mãe vai deixar de se tornar o grande amor da sua vida, porque você conheceu alguém a ponto de se apaixonar e se tornar alguém fascinado pelaquela pessoa. Quantas das pessoas não abrem mão da trajetória dos seus sonhos por estar fascinado por alguém? E o grande desafio desse tempo sabe o que é, querido? Estou falando aqui de algo relacional entre homem e mulher. Mas imagine se nós nos tornássemos fascinados da mesma forma pelo Senhor. Glória! Imagine se nos tornáramos tão fascinados assim pelo Senhor, a ponto de abrir mão, a ponto de nos entregarmos por inteiro, a ponto de nos doarmos, querido. Estou trazendo aqui dentro de uma realidade masculina, porque é o que eu enfrento. Imagine, irmãos, você se torna alguém tão fascinado pela tua esposa, pela tua família, irmãos. Você está disposto a morrer por ela. Imagine se fôssemos fascinados dessa mesma forma pelo Senhor. Porque é esse nível de comprometimento, é esse nível de envolvimento que Deus deseja ver de cada um de nós, irmãos. E sabe qual é a realidade? As pessoas que estão andando conosco, os discípulos que serão gerados para Deus através de nós, precisam enxergar esse nível de comprometimento em nós. Eles estão começando a caminhar, querido. E de fato, se eles forem pressionados, eles podem retroceder na fé. Mas imagine olhar para alguém que está se entregando por inteiro, está envolvido em oração, está envolvido, com o amor por pessoas, está envolvido com a leitura da palavra, com a meditação, com a prática. Irmãos, nós geraremos discípulos fascinados pelo Senhor. Pessoas que darão a sua vida por amor ao Evangelho. Imagine, irmãos, Paulo era um conhecedor intelectual acerca de quem Deus era. Mas imagine como Paulo deve ter ficado fascinado ao ver Estevão sendo apedrejado. E a declaração é que quando aquele homem, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, irmãos. A ponto de não negar e entregar a sua vida. Eu fico espantado com a realidade e com a forma que os nossos irmãos da igreja primitiva eram fascinados pelo Senhor. Em meio a uma perseguição, cada um correndo para o seu canto, mas eles tinham um propósito e haviam vivido um encontro com Deus. Imagine, irmãos, até os que iam dispersos, eles iam pregando, irmãos. É aquilo, eu estou correndo de uma situação porque há risco de eu enfrentar a morte, mas mesmo assim eu não deixo de fazer aquilo que a mim foi incumbido ser feito. Irmãos, e é esse modelo, é esse estilo de vida que Deus quer de nós nesse tempo. Chega de fazermos da igreja o nosso hobby religioso. Chega de fazermos da nossa célula o nosso hobby religioso. Chega do tempo, irmão, onde as pessoas olhem para nós, porque existe um problema. Se a igreja se tornar para você um hobby religioso,
os seus discípulos, eles verão a igreja como um hobby religioso. Sabe? Estamos nos ausentando da verdade. A nossa mensagem, em alguns pontos, se tornou, sabe o quê? Vem para Jesus que Deus vai te dar, Deus vai cumprir as promessas na sua vida. E já percebeu que nenhuma dessas promessas está relacionada a um encontro autêntico com Deus? Elas estão direcionadas à faculdade dos nossos sonhos, a casa, o carro. E muitas das vezes nós queremos contrariar a lei da semeadura. O camarada estragou a vida dele toda e agora nós queremos atrair ele de que forma? Vem porque Deus vai fazer tudo novo. Irmãos, existem coisas que Deus não vai fazer porque foi decisão nossa. Mas por mais que Ele não faça, querido, nós precisamos ser alguém apaixonado. Davi errou, irmão. O final da vida de Davi, com relação ao seu contexto familiar, foi um final miserável. Mas Davi morre como alguém apaixonado pelo Senhor. Porque o que importa quando nós temos um encontro com Ele é quem Ele é. E eu te digo mais, querido, talvez nessa noite nós vamos sair daqui com a nossa percepção e nosso entendimento transformado. Porque às vezes quando nós contemplamos o céu, nós queremos ir para o céu porque lá é um lugar melhor do que a terra. Mas esse é o tempo onde nós iremos mudar em alguns pontos o nosso espectro e a nossa percepção. Nós queremos ir para o céu porque lá nós estaremos com aquele que nós contemplamos aqui na terra em todo o tempo. Então nós não nos apaixonamos pelas coisas no céu, nós nos apaixonamos por aquele que está nos céus. Essa é a realidade de um discípulo autêntico de Deus. Ele não se apaixona por aquilo que Deus faz ou pelo que Deus pode fazer. Ele se apaixona pelo Senhor na sua essência. E aí, irmãos, nós passamos a entender que quando há uma pressão, quando há uma perseguição, nós não nos entregamos por coisas, nós nos entregamos por quem nós contemplamos, querido. Nós nos entregamos por quem nós descobrimos que o Senhor é. E aí o nosso desejo é fazer com que Deus se manifeste e se apresente para alguém. Para pensar, irmãos. Isaías teve um encontro com Deus. E a letra da canção que nós declaramos aqui é uma das orações de Isaías apresentando um coração quebrantado e desejoso para que Deus se manifestasse novamente. Alguém que viu Deus assentado no trono, no alto e grande trono, contemplou a beleza de Deus, foi purificado. Irmãos, a oração do camarada, totalmente quebrantado. Isaías 64, se fendesses o céu. Irmãos, essa é a realidade de quem contemplou o Senhor, irmãos. Essa é a realidade de quem teve uma experiência com Deus e se tornou apaixonado, irmãos. E se nós queremos gerar discípulos nesse tempo, se nós iremos gerar discípulos em 2025 e no decorrer dos anos da nossa vida, que os nossos discípulos sejam alguém fascinados, querido. Alguém que viva a experiência com Deus no secreto. Irmãos, quando você contempla Ele no secreto, os seus ideais mudam. Quando você descobre quem Ele é no secreto, irmãos, a sua vida é transformada. Por isso, querido, precisamos buscar a Ele. Buscar Ele de todo o nosso coração, para os nossos ideais mudarem, para as nossas intenções mudarem, porque precisamos conhecer Ele. Eu costumo dizer para os meninos do discipulado que o ano de 2013 foi um ano extraordinário na minha vida. 2013 foi o ano onde eu completei 18 anos. E Deus teve algo muito particular comigo a respeito da maioridade. Enquanto alguns só se preocupam em se, a partir de agora, fizer uma besteira, eles mesmos serão presos. Para mim, completar 18 anos foi algo extraordinário. Com 18 anos,
eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 18 anos, eu comecei a ministrar louvor. Com 18 anos, eu comecei a pregar. E com 18 anos foi o momento onde eu vivi um dos encontros com Deus mais espetaculares na minha vida. Um encontro que mudou a percepção que eu tinha a respeito de Deus. Porque imagina, irmãos, eu sou encantado pela canção que foi cantada aqui no início. Seu abraço em meia-noite me alcançou. Porque a minha experiência com Deus foi exatamente dessa forma. Eu gosto muito de me recordar das experiências com Deus na casinha de um cômodo e um banheiro, Wilder. Porque foi ali onde Deus virou uma chave na minha vida. Imagine, irmãos, eu me lembro que naquele ano eu comecei a ler um livro que tinha como tema, e rodou na mão de alguns aí, não me devolveram. Deixar aqui um esclarecimento muito importante. Não me devolveram. No secreto, descobrindo o segredo. Irmãos, uma fome, um desejo de Deus, lendo aquele livro. Eu me lembro que em uma das noites após ler aquele livro, meditar em algumas mensagens, em alguns direcionamentos bíblicos, eu decidi ir orar, Wilder. E naquele dia, imagine, irmãos, você numa casinha de um cômodo, ajoelhado ao pé de uma cama, orando e buscando ao Senhor, e você sente um abraço. Mas pense em um abraço que traz paz. Eu amo quando a Bíblia diz que o Senhor traz a paz que excede o entendimento humano, irmãos. Aleluia. Irmãos, naquela noite, eu comecei a orar, era por volta de 11h40 da noite. E eu senti de fato Deus me abraçando. Eu comecei a declarar para Deus verdades que eu tinha no meu coração e coisas que eu precisava ser mudado. Irmãos, para mim, aquele momento parecia que tinha durado uns 20 minutos. Mas quando eu me levantei daquele encontro, já era quase 4 horas da manhã. E a partir daquele dia, irmãos, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Tudo muda, irmão, quando você contempla o Senhor no secreto. Talvez Ele não mude a sua situação no momento, mas Ele muda algo dentro de você, que vai te dar um destino a respeito da eternidade. E é esse DNA que nós queremos que os nossos discípulos tenham. Ou melhor, que os discípulos que serão do Senhor, que serão alcançados através de nós, tenham, querido. É esse coração apaixonado, fascinado, irmãos, de pessoas que estão dispostas a abrir mão dos seus sonhos, abrir mãos, dos seus desejos, abrir mão de quem elas são. Porque tem gente que se aproxima de Deus, mas se tornam ignorante. Aquela síndrome de Gabriela, por isso nunca tenho encontro com o Senhor. Eu nasci assim e Deus me fez assim, que não sei o que, não sei o que lá. Não, irmão, você talvez seja truculento, talvez você seja ignorante por resultado do pecado. Mas Deus quer fazer de você uma nova criatura. É por isso que a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas por que a mensagem trazida a nós é com essa expectativa, irmão? Porque o autor desse texto está dizendo em nós nesse tempo. É isso que Deus deseja fazer através de mim e de você, irmãos. Chega do tempo onde nós viemos para a igreja apenas para levantarmos as nossas mãos, ouvirmos uma palavra e voltarmos para a nossa casa. Não, querido. Esse é o tempo de sairmos daqui e nos tornarmos alguém fascinados por Deus. Alguém que a partir de amanhã, irmãos, você vai acordar e a sua primeira ideia ou pensamento que vai vir à sua mente a respeito de como você pode fazer para se aproximar ainda mais do Senhor.
Talvez muitas coisas estão erradas, estão dando errado na sua vida porque você decidiu fazer de acordo com o seu plano, e para a história da sua vida dar certo, você precisa fazer de acordo com o formato que Deus planejou. E se você estiver distante dele, e se você estiver indiferente e insensível à voz dele, desista, querido, nada vai dar certo. Por isso precisamos nesse tempo sermos uma geração fascinada pelo Senhor. Porque discípulos fascinados e apaixonados por Deus geram outros discípulos fascinados.